Continuo replantando para a segunda colheita, mas como saber onde e quando plantar cada vegetal diferente? Hoje é 1º de novembro, o jardim está cheio e exuberante aqui. E ainda assim, tudo o que você está vendo é um segundo plantio feito no verão, após uma colheita que já foi realizada antes. Havia cenouras aqui, alho ali, ervilhas onde agora estão as cenouras e assim sucessivamente. Muitos vegetais são colhidos em apenas metade de um ano. E isso significa que se você começar decentemente cedo na primavera, terá a chance no verão de começar outra leva e ter colheitas abundantes no outono e inverno. Então você precisa de algum conhecimento para isso. Veja recursos como o meu calendário de semeadura, que contém as datas ideais para semear cada vegetal, pois eles crescem melhor quando semeados em diferentes períodos. Não é como se você semeasse tudo em abril e pronto, seria mais fácil. Mas você pode realmente fazer muito mais se descobrir o melhor momento para semear cada um, e então o que vai terminar quando isso precisa de um pouco de conhecimento prévio, que eu realmente criei um curso online da semente à colheita, em que eu mostro quando semear cada vegetal do plantar e quando vai terminar. E isso é um conhecimento útil, porque significa que você pode encaixar as peças do quebra-cabeça antes de tudo isso. É bom decidir o que você quer comer e graças ao não arar que está acontecendo aqui, você não precisa fazer uma rotação de 4 anos, essa é a minha conclusão após décadas fazendo isso. O solo permanece saudável e em bom estado. A fertilidade é abundante. E vamos olhar agora alguns exemplos de diferentes vegetais e como eles respondem a essa abordagem. Por exemplo, aqui temos os repolhos de Bruxelas, que estão produzindo incrivelmente agora, mas este canteiro já deu muitas cenouras este ano. E nosso interplante, essa é outra pequena dica que vou mostrar, coloque coisas entre algo que vai terminar em breve e então você pode fazer um uso maior do seu precioso espaço. Esses repolhos de diferentes tipos foram plantados após o espinafre, então a colheita do espinafre terminou no início, a meados de maio. E esses são repolhos, portanto, estiveram no solo desde então cerca de 6 meses, na verdade. Essa variedade vermelha se chama Granat. Como você pode ver, eles são variáveis, e escolherei o menor apenas para ilustrar. Vou colher algumas coisas enquanto andamos por aí, sendo um bom exemplo de como você pode colher durante todo o ano. Há uma dança acontecendo aqui, escolhendo uma coisa depois outra. E ao colher esta aqui, basta puxar a folha externa. Aqui temos uma cabeça bem apertada e não muito danificada por insetos. Talvez eu precise podar um pouco mais essa. E também quando estou fazendo essa colheita, tem uma lesma, por exemplo. Então eu tenho um balde de compostagem ali. Esta é uma chance de arrumar tudo e se preparar para a próxima colheita. A próxima colheita já está em andamento. Então, 7 semanas atrás eu consegui algumas sementes de salada de milho ou alface de cordeiro, e é isso que está surgindo aqui. E eu apenas as espalhei. Não é muito espesso. É sempre tentador semear demais. Eu apenas espalhei algumas sementes entre os repolhos. E como isso pode ser tão fácil? Isso se deve, em parte, ao não arar novamente, o que resulta em poucas ervas daninhas aqui e quase nenhuma necessidade de capinar esse canteiro. Eu capinaria se houvesse ervas daninhas. Quando você obtém canteiros calmos e bem compostados na superfície e se livra das ervas daninhas perenes no início, seguindo minhas dicas em outros vídeos, você alcança um ótimo ponto, pois pode fazer acompanhamentos e culturas de sucessão em plantas com facilidade. Esse espinafre foi plantado em meados de agosto após o brócolis, como mostrado em um vídeo postado há 1 ou 2 semanas atrás. E atrás dele está o brócolis. Então, o espinafre seguiu o brócolis que crescia no verão. Então, atrás disso está o brócolis que vai colher na próxima primavera, seguindo as favas. Então, essas eram favas semeadas no outono do ano anterior. Por isso, você precisa de um bom quadro de conselhos de semeadura, como o calendário ou linha do tempo de semeadura no meu site, para se familiarizar com todas essas possibilidades. As favas passam bem o inverno aqui, devido ao clima temperado ameno. Colha cedo o suficiente no verão para que você possa começar. E a outra coisa que aparece neste vídeo é a propagação ao fundo.
cultivando mudas o tempo todo na minha estufa coberta em bandejas de módulos, por exemplo. Assista a alguns dos meus vídeos anteriores no YouTube sobre essa propagação, pois isso lhe dará tempo. Os repolhos cresceram por 4 semanas antes do plantio, enquanto o espinafre terminava. Existem muitas maneiras de aumentar sua colheita dessa forma. O funcho de Florença ou bulbo é um vegetal brilhante para cultivar na segunda metade do ano. O período entre semear e colher é curto. Você também pode semear no final de fevereiro, início de março, para transplantar no final de março e colher em junho antes que floresça. Então, no verão, floresce. Portanto, esses semeados, por volta do 10º de julho, meio que perdem a estação de florescimento e eles estão inchando no outono, eles estão em seu tempo de crescimento. Então esses foram para o solo no dia 30 de julho, com cerca de 2 semanas de idade, e você vê aqui que até conseguiu obter um múltiplo, então faço isso às vezes. Você não consegue um bulbo tão grande e gordo, e nem todo bulbo é um vencedor. Alguns deles são um pouco longos e finos, na verdade estes estou bastante impressionado e vou apenas aparar a parte inferior e até tirar na verdade algumas das bainhas externas começam a apodrecer, isso não é nada para se preocupar, é bastante normal. Isso é tudo bom para comer, na verdade, se você quiser fazer um ensopado ou algo com um pouco de sabor de erva doce ou caldo, vou apenas tirar um pouco, mas essa é a nossa linda colheita de erva doce. E então, do lado, está a alface que temos colhido continuamente toda semana por 8 semanas agora, e que foi plantada após as cebolas. As cebolas são uma ótima colheita para a primeira parte da temporada. Você não vai querer semear no verão, mas começar cedo ou até mesmo no outono anterior, e então você tem tempo após a colheita delas, ou até mesmo um pouco antes, na verdade, com um interplante para cultivar algo como alface ou muitos outros vegetais. Há muita coisa acontecendo aqui, como este plantio que foi feito há apenas 2 dias, incrivelmente tarde para a época do ano, entrando no inverno, e tudo aconteceu através da propagação, na verdade, que eu tinha algumas plantas sobrando, e é um conselho que eu sempre dou: cultive mais mudas do que você acha que vai precisar, porque você ficará surpreso com como pode encontrar um lugar para plantá-las. E o que está acontecendo aqui é que nós já tivemos 2 colheitas este ano. Repolho e couve-flor foram plantados no início da primavera e colhidos principalmente em junho. Quando terminaram por volta de 20 de junho, o canteiro estava limpo, sem mais compostagem. Semeamos diretamente 2 linhas de feijões franceses anões no meio de um canteiro bastante estreito. E eles eram bons, produziram bastante, principalmente em agosto, setembro, e então eles limparam e o canteiro ficou realmente vazio por um tempo, porque eu estava pensando em semear alguns favas e decidi não fazer isso, então ainda estava vazia. Eu estive olhando para as mudas sobressalentes e a espinafre, alface de cordeiro e rúcula de salada multissemeada, tudo de apenas 2 dias atrás. Na extremidade mais distante, há algumas portulacas de inverno Claytonia. Portanto, todas essas plantas resistem ao frio. Este é o tipo de conhecimento necessário. Não estou preocupado que eles possam congelar, pois vão sobreviver a isso. Um congelamento profundo repentino seria fatal para eles. Mas não tenho nada a perder. Tinha plantas de sobra e um canteiro vazio. Nós os colocamos usando uma ferramenta de cabo longo. Eles se soltam facilmente e rapidamente das bandejas de módulos. Então você pode chamar isso de adubo verde de cobertura do solo. Cultura de cobertura é manter o solo cultivado durante a estação de crescimento. Em um ano normal, a estação de crescimento estaria quase no fim, mas pode continuar amena até novembro. Há crescimento que pode acontecer. Isso adiciona raízes e folhas. Isso é matéria orgânica, carbono para o solo. Então está adicionando bondade e fertilidade apenas através do crescimento. A fotossíntese traz a energia solar para o solo. Aqui temos cenouras, uma semeadura bem tardia. Eu não sabia se essas iriam vingar, mas parece que vão. No dia 9 de julho, ervilhas foram semeadas.
Então, ervilhas de verão, terminei de limpá-las no início de julho e as semeei no dia 9. Acho que poderíamos ter afinado um pouco mais estas. Nossos céus, na verdade, Deus, isso não está com boa aparência. É a primeira vez que vejo esses. Então, isso é ainda pior. Ok, então nem tudo deu certo. Esperando que estes possam ser um pouco melhores. É uma variedade chamada Solvita, que é o primeiro ano que a cultivo. Oh não, eles estão com mosca da raiz. A mosca da raiz é uma praga terrível. E isso, caramba, parece que esses estão completamente enganados. Vou puxar mais alguns para garantir. O solo está úmido, mas drena bem sem necessidade de cavar. Certo, ok. Bem, em princípio foi uma boa ideia semear cenouras no 9 de julho, mas temos tido um pouco de problema, na verdade, com cenouras de outono aqui, e vai ficar um pouco mais complicado. Temos diferentes variedades que podem ser melhores aqui. Não é. E então temos algumas cenouras amarelas que pelo menos parecem mais vigorosas, mas suspeito que terão mosca da raiz. Vou limpar esses aqui e você verá o que estava aqui. As cenouras são uma cultura de meia estação. Quando vai bem, você pode ter uma boa colheita. Notei recentemente que a rede que colocamos não tem sido tão eficaz em manter as moscas de raiz afastadas. Eu tenho que repensar minha estratégia para cultivar cenouras tardias. O aipo-rábano tem uma longa temporada de crescimento. Os primeiros 2 meses são em estufa para propagação, pois começa lentamente a partir de uma semente minúscula. Foram semeados em março e transplantados em 10 de maio entre alhos, em fileiras ao longo do canteiro. Isso permite encaixar coisas no meio cerca de 1 mês antes da colheita do alho, realizada em 10 de junho. Parte desse alho ainda está na varanda. É um belo vegetal e com uma colheita você tem quase 1 ano de alimento. E enquanto isso, sua próxima colheita está começando. E esses não são os vegetais mais fáceis de cultivar. Como você pode ver, eles se saíram bem. É uma variedade chamada Prince. Estamos chegando ao fim agora porque, em parte, eles estão pegando uma doença foliar chamada septoria, algo típico para 1º de novembro. Eu posso aguentar isso porque eles já fizeram a maior parte do seu crescimento. Esses estarão prontos para a colheita em breve. Vou apenas mostrar uma maneira de colhê-los, que é meio que empurrando assim e cortando por baixo. Quando você ouve esse estalo, sabe que muitas raízes estão se rompendo. Estou procurando deixar muitas das raízes no chão. Também notei um dente de leão ali. Não conseguimos arrancá-lo durante a estação de crescimento porque está bem nas raízes do aipo. Mas sim, lá está ele, o dente de leão. Esse é um bom exemplo de sem orvalho. Você pode ver como este é muito melhor do que as cenouras eram. Certo, aqui vamos nós. Então você apenas corta a parte de baixo. Este aqui pesa mais de 1 quilo. E isso é muita comida, porque a aipo-rábano tem muita matéria seca. É por isso, ou uma das razões pelas quais ele cresce lentamente. Não é cheio e exuberante como um pepino ou abobrinha que crescem rapidamente. Há muito alimento ali. E estou realmente feliz em colher este aqui. E se você acha que este canteiro já cultivou o alho este ano, que foi transplantado ou plantado no outono anterior, deve-se dizer. E sim, é isso agora para este ano neste canteiro. Não vou mais tentar cultivar nada, mas vamos dar uma olhada nos brotos de Bruxelas, porque eles também se sobrepuseram. Então eles começaram a vida como sementes semeadas no 8 de maio. Nas minhas bandejas de módulos, as que eu projetei CD 3060, colocarei um link no final do vídeo e então eles as superam antes de estarem prontos para ir ao solo ou antes de estarmos prontos para recebê-los, então eu os transplanto. Eu os transplanto em vasos de 7 siquêmerides com composto multiuso. E eles crescem até cerca de essa altura, até 18 de junho, quando são plantados no solo. Enquanto isso, eu cultivava cenouras
semeadas em 11 de abril com fleece, após 2 tentativas fracassadas por causa das lesmas. Essas surgiram lindamente, uma fantástica colheita. Com a colheita, colhi o suficiente para transplantar a couve de Bruxelas. Por um tempo, mal se vê a couve cercada por folhas de cenoura. Conforme se colhe mais cenouras, começa-se a apreciar a couve realmente crescendo. Já colhemos algumas. Este aqui, na verdade, não colhi muito, mas estou apenas tirando esses pequenos de baixo primeiro. Porque não espere que os pequenos de baixo cresçam. Eles não crescem mais do que isso. Eles crescem em sequência ao longo do caule. Uma vez amadurecidos, os ramos próximos ao topo são os que crescerão, independente da direção em que estejam apontados. Então eu continuo colhendo e colhendo. Você consegue contornar o caule com as 2 mãos? Antes que você perceba, terá um belo monte de Bruxelas. E então, quando você para de colher, bem, você vê que eles não estão mais tão amarelos e não estão mais tão maiores. Como você tem opções de colheita aqui por um longo período, até fevereiro ou março, de acordo com a variedade, esta é a Bridget Film. É uma variedade realmente boa. E sim, o que não gostar sobre essa sobreposição, isso é uma das coisas que mais me alegra. É possível fazê-lo sem grande esforço e sem precisar cavar muito fundo. Com esses plantios de fim de verão, estamos realmente otimistas. Isso é para a próxima primavera. Atrás de mim, as cebolas da primavera foram semeadas por volta de 30 de agosto no final do verão e transplantadas muito pequenas para um canteiro recém-coberto com novo composto, pois estamos olhando para frente. Essa cobertura de composto permanece até a primavera e durante o próximo verão, quando as cebolas amadurecerão em abril e maio. A White Lisbon é uma excelente variedade de cebola da primavera nativa, cultivada em buraco aberto. Na verdade, não é chamada de resistente ao inverno. Há um tipo resistente ao inverno, mas não é uma cebola tão boa. Estou me arriscando, se for um inverno muito frio, elas podem sofrer. Mas na verdade tivemos alguns invernos frios e eles ficaram bem. Então isso é algo que você pode ter na manga para o final do verão, início do outono. E à medida que entramos em meados do outono, um ótimo vegetal para plantar é o alho. Isso, acredite ou não, isso é semeado ou plantado com alho. Quando eu digo semeado, é semente de alho. Alho semente refere-se aos dentes de alho selecionados de bulbos, não literalmente as sementes. Este era o meu próprio alho cultivado em casa. Selecionamos os mais bonitos e maiores dentes e os colocamos no chão. Ainda é possível plantar estes em outubro ou mesmo em novembro. E então eles estão enfileirados, como antes. Onde eles estão? Você deve estar se perguntando por que isso é mostarda. Então fazemos algo juntos no mesmo dia. Na verdade, eram feijões borlote e runner para sementes secas. Colhemos a safra que terminou por volta de 7 de outubro. Notei um feijão borlote que se auto-semeou, mostrando o quanto tem estado quente. Incomumente quente, pois necessitam de calor para germinar. E então a mostarda é semeada depois que espalhamos o composto. Então espalhamos composto após plantar o alho. Aqui está o gato, finalmente. E assim o alho está no chão. Coloque uma pequena quantidade do composto por cima, o suficiente para o adubo anual. É cerca de 1 polegada a 2,5 cm. Esta mostarda é Sunapis alba. É uma mostarda branca de crescimento acelerado. Se você pensar que isso foi semeado no dia 11 de outubro, em apenas 21 dias, 3 semanas, já cresceu tanto assim. Elas ficam altas assim. E quanto ao alho? Ele é morto pela geada, é a mostarda. Então a mostarda morre e você vê o alho. Esse é o plano de qualquer maneira. Devemos ter geada o bastante aqui para isso. E há mais um detalhe que quero lhe mostrar. Existe um plantio muito prazeroso que pode ser feito no verão. Este canteiro era de cebolas transplantadas no final de março, a partir de células de semeadura múltipla. Em meados de julho, as últimas cebolas foram colhidas e eu tinha mudas de repolho e transplantes de couve e rábano prontos. Estes foram semeados por volta do final de junho e transplantados aqui no dia 22 de julho.
Mais da metade do verão se passou e tudo isso ocorreu após a colheita de cebolas. Então, acertar os tempos e tudo mais, sem grande preparação, sem mais compostos ou algo assim. Um pouco de capina, não muito. Tinha uma cobertura e veja esses kohlrabis. Mencionarei apenas a variedade de repolho wintessa. Nós os destacamos em um vídeo em agosto, no final do verão, quando eram mudas muito pequenas. O mesmo com esses, eles estavam aqui, mas acho que você não os viu muito naquele vídeo. Todo esse crescimento aconteceu na segunda metade do verão e os kohlrabis são simplesmente tão bonitos. Novamente, eu poderia deixar a maior parte dessa rotina, na verdade, se eu apenas aparar isso, eles ficam um pouco lenhosos na parte inferior, mas isso não significa que eles ficariam na parte superior, então, na verdade, eu vou cortar aqui e isso está passando se eles são um pouco difíceis. Isso te diz que está ficando um pouco lenhoso na parte inferior, então você só precisa tirar um pouco dessa bainha fibrosa externa e você tem muito legume delicioso para comer. Talvez tire esse e aquele e tem o que está um pouco comido ali. Lá vai você, kohlrabi, então tudo o que eu mostrei para você não é difícil de fazer, mas é sobre fazer isso no momento certo e estar em sintonia com seu jardim, mantendo um olho nesses espaços à medida que surgem e não ter medo de plantar muitas plantas e colocá-las onde você apenas sente que poderia funcionar para plantar, como eu tenho mostrado para você, e confira meu calendário de datas de plantio, que tem as informações de que você precisa. Você apenas pendura na parede e continua olhando para ele, a vantagem de tê-lo em exibição, e isso vai te lembrar das datas de plantio, especialmente no verão. Os meses de julho a agosto passam muito rápido e você pode fazer muitos novos plantios então. Desfrute de um jardim abundante e produtivo.